A Odisseia é uma travessia, não apenas pelo mar, mas pelo campo do desejo e do gozo. E nós estamos falando sobre psicanálise, nós estamos falando sobre mitologia, e aqui é o canal, este é o canal Psicanálise e Mitologia, leituras psicanalíticas da mitologia. Meu nome é Rogério, eu sou psicanalista, atendo em Porto Alegre, há mais de 30 anos estou nesse percurso e eu quero te fazer um convite. Inscreva-se no canal, porque nós teremos aqui muitos vídeos sobre este assunto, sobre essas temáticas, muitas leituras psicanalíticas da mitologia. Então inscreva-se, deixe o seu like no final do vídeo também, compartilha e também se você quer contribuir para o canal com os vídeos, com os temas, deixe seu comentário também, quem sabe uma pergunta, quem sabe uma elaboração aí para melhorar algum conceito, completar algum conceito, alguma palavra, alguma frase, alguma ideia também, né, para melhorar, para contribuir, melhor dizendo, aqui com o tema, com o vídeo. A Odisseia é uma travessia não apenas pelo mar, mas pelo campo do desejo e do gozo. Ulisses encontra figuras femininas que não são apenas mulheres, mas encarnações simbólicas do inconsciente e do limite do desejo masculino. É isso que nós vamos abordar, é sobre isso que nós vamos pensar um pouco aqui. Então as sereias representam a voz do gozo mortífero, porque no seu canto elas atraem aqueles que passam pelo mar das sereias e atraem esses marinheiros, esses homens para o mar e os devoram. Circe nos fala da sedução e da regressão pulsional. E Calypso, que é tema de um outro vídeo, do próximo vídeo, a promessa da completude eterna. As sereias, como eu falei, então, elas atraem os marinheiros a partir do seu canto, e os marinheiros, ouvindo o canto das sereias, eles se jogam no mar e ali eles são devorados. A Circe é aquela mulher, né, que atrai os homens para sua ilha, para sua montanha, e lá os transforma em animais. E Calypso é a maga, né, a bruxa, que é a mulher que transforma, que oferece a eternidade para aqueles homens que ali ficam no seu monte também. Cada uma representa o encontro do sujeito com o feminino, como lugar do impossível. O ponto onde o desejo se revela como falta e o gozo como excesso. Essa relação, né, do masculino com o feminino sempre traz complexidade, porque sempre há uma disfuncionalidade neste relacionamento, neste encontro, porque ou haverá o domínio, né, ou haverá uma ideia, uma fantasia do impossível, de um relacionamento impossível, de completude e de complemento, de que um possa, enfim, completar o outro. É justamente isso que a psicanálise vai dizer que é impossível. Então Freud diria que Ulisses confronta as forças da pulsão e da repressão. Lacan, que ele encontra o real do gozo, o ponto onde o significante falha. Por isso Lacan, no Seminário 11, ele diz: o desejo é sempre o desejo do outro. E nós estamos falando aqui sobre desejo. E Freud, no Além do Princípio do Prazer, diz que o gozo é o além do princípio do prazer. Então, o que é o gozo na psicanálise? O gozo é além do desejo, né? O gozo é aquilo que o desejo busca, aquilo que o ser humano, né, o humano, busca como fantasia, né, como realização. Então, o gozo, o gozo é é o que move o ser humano à vida, é o que leva o ser humano à frente, é esse desejo de realização, de completude, essa fantasia. Então, por isso que Lacan e Freud, primeiro Freud, depois Lacan, eles vão tratar
dessas questões de uma forma muito, muito peculiar, né? Falar de felicidade, por exemplo, é, é justamente falar dessa busca, né, do desejo pelo gozo. Então, o gozo é essa coisa que se tenta alcançar, e o desejo é aquilo que se tenta realizar. Então, vamos falar em primeira mão sobre as sereias, a voz do gozo e o perigo da sedução. Quando Ulisses, com o seu navio, com seus marinheiros, eles cruzam, né, o Mar das Sereias, ele sabe o que vai acontecer ali. E o que ele pede? Ele pede então que os seus companheiros coloquem ceras nos ouvidos para que não ouça o canto da sereia. Mas ele quer ouvir o canto, ele quer ouvir as sereias. O que ele faz? Ele não pede então para colocar cera nos seus ouvidos, mas que deixe seus ouvidos livres para que ele ouça o canto das sereias, mas que o amarre ao mastro, para que ao ouvir as sereias ele não se entregue a elas, ele não seja levado a este canto e não se jogue ao mar, sendo então devorado. Então ele amarra-se ao mastro, ele ouve o canto, mas amarrado ele não se entrega ao chamado. Então as sereias, e no vídeo anterior eu falo sobre isso, então se você ainda não viu o vídeo número 4, veja, porque eu falo exatamente sobre isso. Então as sereias cantam o chamado irresistível do gozo, uma voz que promete saber e prazer absoluto, sonho, né, do humano, mas cuja escuta direta leva à morte. Ulisses, então advertido disso, se amarra ao mastro, que é um ato de inteligência simbólica, de escuta sem se entregar. Então ele escuta o canto das sereias, mas não se entrega. As sereias são metáforas do gozo sem lei, do apelo pulsional, desse chamado à realização do desejo que dispensa a castração, que dispensa o não, que dispensa o limite. Então Freud chama isso de o retorno do recalcado, e Lacan de um encontro com o real do gozo, o que está além da linguagem e ameaça o sujeito. O sujeito, ao buscar o gozo, ao buscar então a realização do desejo, ele encontra um caminho de possível destruição, porque isso seria impossível, a realização do desejo. O desejo é algo que se busca, mas não é algo que se encontra. Então o sujeito só pode suportar o gozo se o simboliza. Isso significa que nós só podemos realizar a voz do desejo, o chamado do gozo, o chamado do desejo, se simbolizarmos o gozo, ou seja, se dermos um sentido àquilo que nós vamos, enfim, tocar ou realizar. Nem tudo o que está ao nosso alcance de realizar, nem tudo aquilo que está ao alcance, nem todo o prazer, nem toda a felicidade, nem toda a alegria, nem toda a ilusão, né, ou a fantasia, ela pode realizar o sujeito ou completar o sujeito, porque esse gozo, o gozo e o desejo são instâncias que não podem serem realizadas, mas que podem ser buscadas. Por isso Lacan diz, o sujeito só pode suportar o gozo se o simboliza. E Freud, ele completa então, dizendo, o instinto de morte, ou a pulsão de morte, é o que se repete para além do prazer. Então, como fazer isso? Qual é a elaboração clínica o que a psicanálise propõe? É escutar o gozo sem sucumbir. Então, na clínica, na psicanálise, o canto das sereias aparece nas fantasias do gozo absoluto, na busca incessante
de prazer, na repetição e nas experiências que beiram a destruição. Então, a psicanálise, o analista, como mastro de Ulisses, sustenta o limite simbólico, que é a escuta do gozo sem o colapso do sujeito. O paciente precisa aprender a ouvir o chamado do inconsciente, mas não ceder, principalmente hoje, neste tempo de exigências de felicidade, nesse tempo de exigências de sucesso, nesse tempo que se ensina passos para o sucesso, nesse tempo em que a mídia, né, a mídia não, mas as redes sociais buscam incentivar por meio de cursos, por meio de mágicas, por meio até mesmo de terapias que prometem essa completude, essa chegada ao paraíso ou essa recuperação do paraíso perdido. A análise é para que o sujeito então aprenda a ouvir o chamado inconsciente, mas não ceder ao supereu do sujeito contemporâneo que exige gozar sempre, ser feliz sempre, estar bem sempre, estar completo sempre, estar em pleno sucesso, em estado de sucesso, de êxtase, de gozo, de felicidade plena sempre. Obviamente, isso é o gozo da fantasia, mas é o encontro com o real, aquele encontro que vai levar o sujeito a encontrar o que estava buscando, mas ao mesmo tempo perceber que aquilo não é suficiente e ele vai buscar mais. Aí nós temos então, nesse percurso, nessa travessia, o encontro com Circe, a mulher que transforma. Circe é a maga que transforma homens em animais. Imagem do poder do desejo feminino sobre o imaginário masculino. Esse relacionamento entre o masculino, esse encontro do masculino com o feminino é muito complexo. Em Freud, a mulher é o enigma da sexualidade, o que confronta o homem com a castração. Lacan lê o feminino como o gozo outro, não inscrito no significante fálico, portanto, fora da lógica da completude masculina. Então, este relacionamento, este encontro do masculino e feminino, historicamente, culturalmente, é complexo, porque há a questão do domínio, há a questão de ser dominado, o masculino tem essa fantasia de dominar e ao mesmo tempo, de uma certa forma, ser dominado pelo feminino. E este encontro geralmente não é bem elaborado, e isso não acaba bem, porque inclusive essa ideia da completude, essa fantasia da completude, que um vai completar o outro, isso é muito problemático. Então Lacan, ele traz esse conceito no Seminário 20, a mulher não existe, justamente porque a leitura não está sendo feita a partir da mulher, mas a partir do feminino, não a partir do ser biológico, mas do ser complexo, né? do ser idealizado, né? Não bem idealizado, mas no sentido da estrutura, né? do ser, que é o feminino. Então a mulher não existe, não significa uma minimização, né? da mulher, mas uma exaltação do feminino. O feminino é o mistério da diferença, o ponto onde o falo fracassa. Elabora Freud em sexualidade feminina. Então, como elaborar isso? Claro que nós estamos falando aqui nem tanto de uma maneira muito aprofundada, nós estamos aqui falando dessas coisas de uma forma bem resumida, mas espero que traga uma elaboração aqui para o assunto. Então, qual é, para a gente ir para o final do vídeo, qual é a elaboração da psicanálise para essa questão?
o feminino como espelho da castração. Essa questão do encontro da Circe, transformando os homens em animais. Circe é a experiência com o outro que desestabiliza o eu ideal. Pode surgir então em relação ao sujeito que se sente transformado, tomado, fora de si, a partir de efeitos do encontro com o desejo do outro. Essa transformação que Circe simboliza, de transformar homens em animais, justamente é esse estar fora de si, essa complexidade do encontro que faz com que o masculino ele se sinta ameaçado pelo feminino como fantasia, né? Então, o analista escuta esse momento como revelação do fantasma, como revelação daquilo que assombra o sujeito, que forma o sujeito, que forma a fantasia do sujeito, onde o sujeito se vê confrontado com o que o habita, mas não o domina. O trabalho não é vencer Circe. O trabalho não é vencer essa fantasia do que o feminino traz como ameaça ao masculino, mas nomear o feitiço, dar palavra ao indizível. Qual é a complexidade deste encontro do masculino com o feminino? É o domínio, é a dominação. Essa questão tão presente hoje com a evidência do feminino, com os direitos do feminino, com os direitos das mulheres, com o espaço, né, até mesmo de poder das mulheres, o masculino se sentiu, né, acuado, confrontado, diminuído. E a reação, então, do masculino é qual? Diante dessa ameaça, dessa castração, vencer, né? Acabar com a Circe, vencer Circe. Mas essa não é a elaboração melhor, e sim nomear o que está acontecendo. Então, de nada vale este resgate, essa tentativa de resgate dessa fantasia da masculinidade plena, da masculinidade dominante, da masculinidade tosca, dessa masculinidade que quer dominar, porque se sente ameaçada. Mas é ir além disso, né? Nomear este encontro, entender, elaborar e entender que o masculino e o feminino não é um caminho, esse encontro do masculino e feminino não é um caminho onde os dois vão se completar, mas é um caminho onde os dois vão ser desafiados a olhar os dois como falta, a olhar os dois como sujeitos em falta, como estruturas em falta, não para que os dois se completem, mas para que os dois possam olhar para o outro e entender que eles podem unir um ao outro, dar a falta, revelar como sujeitos insuficientes, e então caminhar nesse caminho, quem sabe elaborando melhores relacionamentos. Eu não falo apenas em relacionamentos amorosos, mas qualquer tipo de relacionamento que traga então este encontro do masculino com o feminino. No próximo vídeo vamos falar mais sobre isso, vamos falar sobre Calypso e a mulher que oferece o prazer pleno, a imortalidade também. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e nos vemos no próximo vídeo.